A Organização das Nações Unidas, a ONU, completa em 2025 seus 80 anos. Mas o que era para ser uma festinha se transformou num esforço para salvar uma instituição que, na visão de muita gente, foi incapaz de evitar algumas das últimas guerras e tem a sua própria existência questionada. O silêncio por parte do Conselho de Segurança diante de crimes de guerra na Ucrânia, em Gaza e no Irã se transformou num grito ensurdecedor de indignação contra a entidade. O mundo acompanhava cada uma das reuniões do órgão da ONU e como cada uma delas resultava em nada em decorrência do superpoder de veto dos membros permanentes. Para a gente conseguir entender como essa situação chegou onde está, nós precisamos antes voltar um pouco no tempo, lá nos anos de criação da ONU. A ONU não é a primeira vez que nós temos uma instituição de governança global. A própria ONU, como tal a conhecemos, é sucessora de uma tentativa anterior, a Liga das Nações. Foi criada em 1920, depois da Primeira Guerra, com o intuito de evitar a ocorrência de um conflito da mesma magnitude que tinha acontecido. Mas a sua ineficácia diante da ascensão de regimes totalitários e da eclosão da Segunda Guerra Mundial em 1939, mostraram que esse órgão tinha fragilidades. A Liga falhou na missão de manter a paz mundial, sendo formalmente dissolvida então em 1946. Mas, enquanto a Segunda Guerra Mundial ainda rolava, de forma sigilosa, diplomatas dos Estados Unidos e da Europa iniciaram consultas para avaliar o que o mundo seria, qual mundo seria construído quando a Segunda Guerra acabasse. A ideia era de criar um sistema pelo qual um novo conflito da dimensão da Segunda Guerra pudesse ser evitado. Mas esse também não era o único objetivo. Os vencedores também buscavam construir uma estrutura pela qual a sua visão de mundo e os seus interesses se consolidassem nessa nova época. Em encontros confidenciais, em meados de 44, os Estados Unidos, a Grã-Bretanha e a União Soviética começaram a traçar como que seria essa nova instituição. Nessas reuniões, nasceu uma coisa que não existia na instituição anterior, a Liga das Nações. A ideia era criar também um Conselho de Segurança. A ideia é que esse órgão é quem poderia autorizar a mobilização de qualquer força militar mundo afora. Para que você entenda, a Carta da ONU, o documento que constitui a instituição, só permite guerra em duas hipóteses. A primeira é a legítima defesa, quando alguém é atacado e se defende, ou quando autorizado pelo Conselho de Segurança. Qualquer outra hipótese de guerra é condenável. Mas tem uma surpresinha na legislação. Alguns países, os chamados membros permanentes, teriam o poder de veto sobre qualquer tema que envolvesse os seus interesses. Só para contextualizar, talvez você não conheça o Conselho de Segurança da ONU. Ele é composto por 15 membros. 5 desses membros são permanentes, que é a China, França, Rússia, Reino Unido e Estados Unidos, e ainda existem 10 não permanentes que ficam rotacionando em mandatos pré-determinados. Os não permanentes que estão nas cadeiras em 2025, eu vou pedir para o editor colocar na tela. Mas são Argélia, Guiana, Coreia do Sul, Serra Leoa, Eslovênia, Dinamarca, Grécia, Paquistão, Panamá e Somália. Mas voltando ao assunto, a preocupação na época que os futuros membros permanentes tinham é que eles poderiam ser alvo de decisões desse órgão que eles mesmos estavam criando. Um episódio que ficou bem famoso mostrando essa preocupação foi durante as negociações da ONU, em que o ministro das Relações Exteriores soviéticos, o Vyacheslav Molotov, perguntou se a futura ONU poderia condenar uma eventual ação militar soviética, como a Liga das Nações fez quando a União Soviética invadiu a Finlândia em 1939. A resposta foi dada pelos britânicos no sentido de que o veto protegeria o Kremlin de interferências internacionais. Então o Stalin poderia ficar tranquilo, uma coisa que foi reassegurada depois na Conferência de Yalta em fevereiro de 45. Assim, os três, Estados Unidos, Rússia e Grã-Bretanha, estavam prontos então para convocar a Conferência de São Francisco para fundar a ONU e agora chamando também os demais países que são signatários da carta. Ótimo, lindo, foi criado a ONU. Mas como vocês imaginam, o primeiro veto não demorou. Até porque entrou-se então no contexto de Guerra Fria e já mostrou que a organização podia ser vítima dos seus próprios criadores. Em fevereiro de 1946, os soviéticos impediram a aprovação de uma resolução para retirar tropas estrangeiras do Líbano e da Síria. Entre 1945 e 1970, a União Soviética vetou resoluções da ONU em 107 ocasiões. As intervenções na Hungria,
em Praga e a invasão do Afeganistão pela União Soviética também ignoraram solenemente o órgão. Os Estados Unidos demoraram um pouco mais, mas também começaram a lançar mão desse instrumento. E dos anos 70 em diante, eles passaram a liderar o ranking de vetos. Só para proteger Israel de qualquer tipo de condenação, os estadunidenses já vetaram 49 resoluções. Ainda assim, a situação muda um pouco com o colapso da União Soviética e o fim da Guerra Fria. A partir de 1991, o Conselho de Segurança voltou a funcionar de verdade, com o sentimento de que poderia haver uma cooperação entre as potências em busca de uma estabilidade internacional ou uma paz mundial, alguma coisa assim. O período foi marcado pela aprovação de ações no Kuwait, no Camboja, em El Salvador, na Guatemala, além da criação de missões de paz na Geórgia, no Tajiquistão, na Macedônia, na Bósnia, na Angola, como nós sabemos, no Haiti e na República Centro-Africana. Sem contar operações para monitorar eleições ou para administrar países, como foi o caso do Timor-Leste, sem contar a criação de uma série de tribunais internacionais que deram muito certo. E esse foi um período que, inclusive, foi chamado de Era Dourada da ONU. Só que esse período de consenso chegou ao final, em parte por conta do 11 de setembro, mas também por causa das novas posturas da China e da Rússia, ambas em busca de um protagonismo na definição do que seria o planeta Terra no século XXI. Inclusive, fica bastante forte aquela imagem do Putin levantando aquela nota, do que seria a moeda dos BRICS e todo o discurso dele de que nós precisávamos entrar no mundo multipolar. Mas são ilações minhas. Desde então, uma nova e longa etapa de impasse voltou a dominar a diplomacia mundial, em especial o Conselho de Segurança. Recentemente, a gente viu a escalada no conflito do Oriente Médio, principalmente entre Israel e o Irã. Assim que o Irã foi atacado, a primeira ação deles foi pedir alguma atitude do Conselho de Segurança. E assim como em Gaza, qualquer tentativa de resolução por parte da ONU provavelmente vai resultar em nada. Eu lembro que o Conselho de Segurança se reuniu, recentemente até foi essa reunião, para discutir sobre um cessar-fogo entre Israel e o Hamas para conseguir chegar ajuda humanitária em Gaza. E eu lembro que dos 15 membros do Conselho de Segurança, 14 aprovaram a resolução. 14. O que significa que numa situação democrática, ideal, você teria aprovação dessa resolução porque quase que foi unânime. Todavia, os Estados Unidos não aprovou. E pelo poder de veto, a não aprovação de um membro não permanente, ou seja, o veto dele, toda a resolução cai por terra. Então isso acaba mostrando que, ainda que existam saídas diplomáticas e elas funcionem, afinal nós tínhamos 14 membros que estavam a favor dessa resolução, só o poder de veto de um deles pode acabar com qualquer solução diplomática. E é exatamente por isso que, 80 anos depois da sua criação, o sistema que atendia ao interesse das potências está na sua crise mais profunda e incapaz de agir frente às necessidades dessa nova época. O temor de embaixadores, inclusive embaixadores brasileiros, é que, diante desses golpes sofridos pela ONU, principalmente nos últimos anos, restabelecer alguma forma de credibilidade de uma governança global seja um desafio. Parte da legitimidade da ONU está enterrada nos escombros de Gaza e nos escombros da Ucrânia. Só que é importante lembrarmos também que a ONU não é só o Conselho de Segurança. A cada ano, mais de 200 milhões de pessoas pelo mundo se alimentam, recebem remédios e abrigo graças ao trabalho dessa entidade. É nas suas agências que trabalhos fundamentais garantem combate a doenças, preservação de florestas e até, de alguma forma, um controle sobre as emissões de gases de efeito estufa. Essa encruzilhada, esse dilema, não é novidade para a ONU. Ela sabe que ela está nessa situação. Se ela não passar por uma reforma com o fim do veto e até com uma ampliação dos membros do Conselho de Segurança para além dos 15, o seu destino pode ser o colapso igual foi o da Liga das Nações. Só que o grande problema, porque você pode imaginar, então o problema é simples, é só fazer uma reforma na ONU e acabar com o veto. Mas o grande problema é que, para que uma reforma seja aprovada, todas as potências precisam estar de acordo. E na conjectura geopolítica atual, esse é um cenário bem improvável. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o like e não esqueça também de deixar um comentário. Eu quero saber sobre o que você pensa, se você acha que a ONU serve a alguma coisa ou se uma mera reforma poderia ajudar ela a tentar restabelecer
conjectura de uma estabilidade mundial? Eu quero saber o que você pensa. Deixa aqui nos comentários. Não esqueça também de se inscrever e ativar o sininho para ficar atualizado de tudo que tem de gostoso saindo nesse canal. Caso você se interesse por temas assim, eu tenho um vídeo falando sobre como estamos perto de uma possível terceira guerra mundial. Mas, caso você goste de outros temas mais apocalípticos, eu tenho um vídeo aqui sobre como o Brasil vai enfrentar as mudanças climáticas. Eu já tô te esperando no próximo vídeo. Até lá. Tchau, tchau.